E aí, o que vocês me dizem da 2 aí agora? Ele te deu lá, excerto, né, retirado da introdução do livro A Poesia é para Comer, Iguarias para o Corpo e para o Espírito, Ana Vidal, editora Babel, 2006. Aí ele fala assim, ó, marque a alternativa em que o termo sublinhado na frase não exerce. Opa, sempre a gente aí com aquela ideia de, vamos lá, vamos destacar esse elemento aqui. Ele está dizendo para a gente aqui que ele não exerce, olha lá, ó, no texto função sintática, ou seja, eu não quero que ele exerça a tal da função sintática, não pode exercer. O que é função sintática? Vamos lá, seja bem-vindo, Ramad. Obrigado, Wander. E aí, o que é função sintática, moçada? Vamos lá, só para a gente poder entender, né? Função sintática é função de sujeito, função de objeto, função de predicativo, função de complemento nominal, de aposto, de vocativo, qualquer função sintática que um substantivo ou uma palavra substantivada possa exercer. Mas qual é a dica dessa questão? A dica dessa questão é que ele está pegando a partícula que, né? E aí a partícula que, moçada, ela só vai exercer, né, função sintática se ela tiver ou substituindo um nome ou acompanhando um nome, né? Porque acompanhando o nome ela pode ser um pronome adjetivo e aí pode exercer função de adjunta de nominal. Então, por isso que a questão você tem que estar bem nítido, falar assim, pô, peraí, cara, ele está dizendo que ele quer que um que não exerça a função sintática. Porque, olha só, prestem atenção na pergunta que eu vou fazer. Que horas vocês terão aula? O sujeito dessa segunda frase que o senhor falou é vocês, não é? Vocês, perfeito. Mas, qual a função daquele que eu coloquei no início lá? Ele é um pronome indefinido interrogativo, tá vendo? Então, morfologicamente, ele é um pronome indefinido interrogativo. Mas ele não está questionando horas? Ele não está do ladinho do substantivo horas? Então, ele é uma adjunta de nominal, porque ele é um pronome adjetivo. Percebeu? Então, ele exerce função sintática. Entenderam, moçada? Então, porque às vezes o aluno fica preso só no que relativo. Não, eu preciso achar um pronome relativo. Ok, normalmente, pronome relativo vai exercer função sintática mesmo. Vou dar um outro exemplo agora. Quem saiu cedo? Sujeito dessa frase. Quem? É o quem. Pronome, ele pode exercer função sintática. Só que o que não ser pronome, ele pode ser outra coisa. Ele pode ser, por exemplo, a tal da partícula de realce. Lembra da partícula de realce? O tal do é que, aquela instrução é que, né? Aquela construçãozinha é que, ela é uma partícula de realce. Ela não desempenha função sintática. Então, ela é partícula de realce. Se eu tivesse o caso aqui, ela seria a resposta para mim. Beleza. Outra maneira que o que não exercerá função sintática. Imagina que eu falo assim, ó. Me dá a função sintática desse cara aqui. Qual a função sintática desse que aí? É a partícula de realce ou não? Esse não. Não tem Esse função não. sintática nesse caso. Claro que tem. Moleque. Não tem função sintática? Claro que tem, pô. Imagine que imagine que eu fale assim, ó. Tá vendo? Isso aqui poderia falar assim, ó. Tá vendo? Então, esse que, geralmente quando ele acompanha um adjetivo, tá vendo? E ele tem esse valor de quão e quanto, ele é um advérbio de intensidade. Tá vendo? Então, esse que você tá vendo aí, ó, é um advérbio de intensidade. Se ele é um advérbio de intensidade, qual é a função sintática dele? Adjunta adverbial. Tá vendo, moçada? Tá dando para entender que o que é terrível? E a questão bacana, porque ele fala assim, pô, marca aí onde o que não pode exercer função sintática. Então, pro que não poder exercer função sintática, uma delas, né? Imagine que eu tenho essa seguinte frase aqui, ó. Imagine que eu tenho essa seguinte frase aqui agora, ó. Vou dizer assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ah, tá. Nós temos que estudar hoje. E aí, claro, né? O que é que eu quero? Eu quero a função sintática desse camaradinho aqui. Qual a função sintática desse camaradinho aqui? Conjunção integrante? Conjunção integrante? Tem certeza Sim. disso? Jesus. Acho que tem. E aí, nós temos uma outra, né? Se esse camarada aqui pudesse ser substituído por esse cara aqui, ó, ele vira uma preposição acidental, ó. Isso aí a tua SpaceX se amarra, tá? Então aquele que você tá vendo ali é uma preposição acidental. Esse cara não desempenha função sintática, tá vendo? Porque preposição não estabelece função sintática. Então se eu tivesse esse aqui na alternativa era a resposta. Porque esse que você tá vendo aí, ó, não exerce função sintática. Ele é uma preposição. E preposição não exerce função sintática. Ok? Deu para entender? Quer ver outra frase que eu poderia ter? Dizer assim, ó. Imagina que você tem essa frase aí. É nessas horas que tudo pega. E aí, é claro, né? Quem é que eu tô pleiteando aí? Eu tô pleiteando aí que você me classifique quem é esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aí? Aí sim é a partícula de realce, né, Wander? Isso, esse. Olha aqui, ó.
Ó o amiguinho dele aqui, ó. Ó o amiguinho dele aqui separadinho ali, ó. A expressão aí é que. E aí nessa expressão é que, o que é expletivo. E se o que é expletivo, ele não exerce função sintática, percebeu? Salve, salve galera, tudo bem com vocês? É uma interrupçãozinha rapidinha. Moçada, você tá gostando desse tipo de resolução? Esse conteúdo aqui tem colaborado com vocês de alguma maneira? Então dá uma força aí pro nosso canal, curta, comente, compartilha aí nas suas redes sociais. Para você, um pequeno gesto, para nós uma enorme ajuda. E vamos que vamos, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Tá dando para entender, moçada? O que eu teria que procurar aqui? Eu teria que procurar um que é preposição acidental, eu teria que procurar um que é partícula de realce, ou eu teria que procurar um que é conjunção, porque se o que for conjunção, ele não estabelece função sintática. Conjunção é relação entre orações, mas a conjunção não estabelece função sintática. É isso que você teria que fazer. Evandro, para mim, em todas as alternativas é pronome relativo. É mesmo? Então, vamos anular essa questão então, pô. Vamos anular essa questão então, vamos entrar com recurso. Então vamos lá, ó. Nasci numa família na qual família a gastronomia foi sempre alguma coisa, tá vendo? Esse camarada que você tá vendo aqui não tenha dúvida, tá? Esse camarada aqui é pronome relativo. Olha que interessante, isso aqui acaba trabalhando para vocês aquilo que eu falo, né? O aluno tem que estudar, né? Quando eu falo para o aluno estudar lá pronome, né? Pedir para você já ir se adiantando, estudar pronome relativo, estudar emprego de pronome relativo. Nesse caso aqui, o interessante é usar o em que, porque eu não posso, aqui nessa oração, por exemplo, eu não poderia escrever onde, tá vendo? Eu não poderia. Isso aqui estaria o quê? Isso aqui estaria condenado, tá bom? Eu não poderia usar aqui o onde nessa situação. Aí eu pergunto, por que eu não poderia usar o onde aqui? Isso aqui estaria condenado para mim. Por que eu não poderia usar o onde aqui? Porque o onde indica lugar físico? Exato, porque o onde é lugar físico. E nasci numa família. Família não é lugar físico. Família é um ente, é uma entidade, tá? Então não é um lugar físico. Por isso que ele, inteligentemente, ele usou o em que. Mas eu quero que vocês entendam que tá tendo o mesmo valor do onde, né? Nasci em uma família, na qual família a gastronomia sempre foi presente, né? Quem é que sempre foi presente? A gastronomia. A gastronomia sempre foi presente onde? Na família. Esse onde agora que eu estou usando não é pronome, tá? Esse onde que eu estou usando agora é advérbio interrogativo, de lugar, tá vendo? E agora o na família, depois que eu troco lá e acho a função sintática, aí sim, esse camarada aí, você vai dizer que o que você está tendo ali é uma adjunta adverbial de lugar, ok? Beleza? Só que não é lugar físico, por isso que eu não posso usar o onde. Mas aquele que está exercendo a função de adjunta adverbial. Então, não pode ser a nossa resposta, correto? Então, ele tem duas funções, pronome relativo e adjunta adverbial. É isso? Isso, pronome relativo é a função morfológica dele. Sim, senhor. Lembra que a gente está analisando aqui uma função morfossintática, né? Então, o pronome relativo é a função morfológica dele. A função sintática dele é de adjunta adverbial. Perfeito. Ok? Beleza. Tudo bem? Sim, senhor. Belezinha? Agora vamos para C, ó. Impunha-se encontrar uma fórmula original que glorificasse igualmente as duas artes. Então aqui, ó, também é nítido que você está vendo que ele está fazendo o quê? Ele está fazendo referência à fórmula. Então, ele está fazendo referência aí à fórmula, como antecedente, né? Então, impunha-se encontrar uma fórmula, a qual fórmula glorificasse igualmente as duas artes. Quem é que glorificasse? A fórmula, tá vendo? A fórmula glorificasse as duas partes, igualmente. Percebeu? Então, aí você também tem o que como pronome relativo, você também tem o que exercendo função sintática. Nesse caso aí agora, ele está exercendo função sintática de sujeito. Ele é o sujeito do glorificasse, ok? Todo mundo está entendendo? Tamo junto aí? Beleza? Então, mais um que a gente achou aí que está exercendo função sintática, também não pode. Vamos para D. Imagina o seguinte, ó, imagine que você pegue ali ó, a última questão ali, retire dela o O. Como é que vai ficar a frase? E que se pode haver, né? A gente teria que acrescentar ele. Acho que fica meio esquisito se falar e que pode haver. também, que pode haver. Não fica esquisito, não. Esse O aí, na verdade, ele é... Então, uma questão bem legal mesmo. Bem legal mesmo. Se é um artigo? Também não é, porque se fosse artigo, ele estaria substantivando aquele que, tá? Ele é expletivo, tá? Aqui, na verdade, o que você vai ter... Vamos apagar isso aqui, tá? Vamos apagar isso aqui. E vamos lá, ó. Aqui você vai ter assim, ó. Eu poderia retirar esse camarada daqui, ó. E a frase ficaria assim. E que pode haver de mais poético do que as memórias de um tempo? E aí sim faz sentido que isso aqui fosse como uma oração o quê? Interrogativa, tá vendo?
E aí sim, esse que é pronome interrogativo, ok, esse camarada realmente está funcionando para você como pronome interrogativo. E aí, aquilo que eu falei para vocês, provavelmente o sujeito desse convém tá para cá, eu preciso que você me mande o texto só para eu comprovar que o sujeito está para cá. E claro, depois que vocês mencionaram, faz sentido, por quê? Porque tá vendo que aqui tá apurada? Tá vendo que eu tô com um particípio no feminino? É bem simples a gente entender que isso aqui realmente é um pronome relativo. Troque receita por receitas. Como é que vai ficar esse apurada? Vai ficar apuradas. Percebeu? Então ela está concordando com a palavra receita, mas a palavra receita não faz parte dessa oração. Quem faz parte dessa oração é esse que você está vendo aqui, ó. Então esse que realmente é um pronome o quê? Relativo, tá? Então realmente, aqui é pronome relativo, não serve, aqui a gente já tinha visto, aqui a gente já tinha visto, e aqui realmente é aquela situação, esse o não está funcionando como aquilo, não está funcionando como um pronome relativo. Boa questão, cara, boa questão. Tá bom? Então ele é um artigo expletivo. Ele pode ser retirado dali. Porque se ele fosse artigo valendo, aquele que deveria ser escrito com um acento circunflexo. Porque ele está dizendo assim, ó, e o que da questão, tá vendo? Ó, e o que da questão é isso. E esse o que, o é um artigo e substantivo o que. Beleza? Show de bola. Mas, se ele fosse um pronome demonstrativo, como eu falei para vocês, aí ele seria um pronome relativo. Só que, como ele, dentro do contexto aqui, por isso, olhando o texto, você vai ver que provavelmente ele não está retomando nada. Ele não estaria retomando nada. Se ele não está retomando nada, ele não é um pronome demonstrativo. E aí aqui é uma situação que o artigo está só como expletivo. É só para dar um reforço na frase, tá? Não é marca de oralidade nem nada. Ele pode ter essa função também. E aí fica fácil ali você identificar que ele não tem inferência, né? Porque você fala, e que pode haver de mais poético do que as memórias de um tempo, tá vendo? Não é necessário dizer, e o que tem, não. E que tem de, né? Ou que pode ter. Então, realmente, esse cara aí é um pronome interrogativo. Bacana, cara, bacana. Show de bola essa questão. Gostei, porque no primeiro momento eu realmente olhei e falei, cara, aqui é um pronome demonstrativo, eu já inferi logo que era pronome relativo, então, e já excluí essa. E a outra eu falei, esse cara tá funcionando como sujeito, mas não tinha reparado que aquele adjetivo ali tá me dando a incisão de que ele tá falando de receita. E aí, filho, não tem como. Ali o antecedente realmente é receita e esse cara vai funcionar para você como pronome relativo. Só que eu preciso achar quem é o sujeito do convir lá, porque você não tem pronome relativo funcionando como oração substantiva, não tem. Se é pronome relativo, a oração é adjetiva. Isso é sintaticamente correto. Então, o sujeito do convir está em outro lugar. Eu precisaria que você mandasse para mim só para eu confirmar, tá bom? Já mandei. Todo mundo entendeu isso aí? Todo mundo entendeu essa questão? Bacana essa questão, hein? Isso bacana. Achei bem bacana mesmo. Depois eu vou jogar pra rapaziada aí, pra galera ver o que eles vão fazer com essa questão aí. Bacana, gostei. Show de bola. E assim, eu falo pra vocês de coração, sabe? Eu sou muito tranquilo, tá? Se eu me equivocar, moçada, tá certo, aqui tá errado, esse aqui, meu raciocínio, não foi o correto, tá? Então esse raciocínio que eu fiz aqui não foi o correto. Porque quando eu olhei no primeiro momento, eu falei, cara, todos aqui são. Já tinha olhado aquele lá no final, falei, tá ali um pronome demonstrativo, já era. E aí eu falei, esse camarada é o verbo convir, eu falei, a pegadinha tá aqui, cadê o sujeito do convir? Mas aí é aquilo que eu falo, sem o texto fica difícil com esse tipo de questão. Porque a questão está amarrada ao texto, entendeu? E aí, às vezes, o texto te ajuda porque quando você lê o texto, quando você me mandar o texto, eu vou falar, olha aqui, ó o sujeito do convir aqui. Então, eu não cairia na chance de achar que aquele cara poderia ser mais bacana, cara. Ou seja, num contexto solto, essa questão se torna difícil, bem difícil. Beleza? Show de bola? Todo mundo entendeu? Vamos para a próxima?